Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, né? Vamos para mais uma aula da nossa linda e maravilhosa Química. Hoje vamos falar sobre balanceamento de equações químicas, tá? Antes da gente entrar nesse assunto, gostaria de pedir um favorzinho para vocês. Dá um like aí na aula, se inscreve, comenta, tá? Para a gente fazer esse canal crescer aí um pouquinho, beleza? Agora vamos para a aula, gente. Olha só, vamos falar de balanceamento de equações químicas. Antes disso, vamos tentar entender o que é uma equação química, tá? Gente, equação química é uma forma da gente representar uma transformação química. Lembra que transformação química ou fenômeno químico é quando há uma mudança na matéria? Então, eu vou tentar representar essa mudança na matéria, ou seja, a matéria ou as matérias vão se transformar em uma outra matéria, tá? Isso é um fenômeno químico. Bom, isso aí é parecido com uma receita de bolo, onde você tem os ingredientes, né? E aí, esses ingredientes passam por um processo, né? Assa e etc. E aí, no final, a gente tem o bolo. Então, antes era ingredientes e depois bolo. Aqui na química, a gente sempre vai representar por uma setinha o que eu tenho antes e o que vai ser formado depois. Antes da seta, sempre a gente vai chamar isso aí de reagentes. Reagentes, não esquece disso, tá? Depois da seta, a gente tem os produtos. Sempre, sempre, sempre assim, tá? Antes da seta, reagente, depois da seta, produto. Agora, uma outra coisa que você tem que saber sobre isso aí. Nos reagentes, ou nas substâncias também, tanto no reagente quanto no produto, a gente tem um númerozinho que vem à direita e subscrito, pequenininho. Esse número pequenininho, ele se chama índice, tá? Então, olha só, o que significa o índice? O índice ele vai falar sobre a composição das substâncias envolvidas na reação. Aqui o gás hidrogênio ele é composto por dois átomos de hidrogênio. O gás oxigênio, né, a composição dele é 2 átomos de oxigênio. E a água, o H2O, ela é composta por 2 hidrogênios, e aqui quando não tem nada, o número que vem à direita, 1, tá? 1. Ou seja, ela é formada por 1 átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Isso é o índice, tá? Agora, um outro número que pode aparecer, vou colocar aqui de azul, é o número grandão que vem à frente. Aí, esse aqui eu já vou adiantar para vocês. Esse número grandão, ele é o coeficiente, tá? Coeficiente. O coeficiente, ele indica a quantidade. Na receita de bolo, a gente também tem o coeficiente. Lá não fala assim, 3 ovos, mais 2 copos de farinha, etc. É a quantidade. Então, quantas moléculas de gás hidrogênio vai reagir? 2. Quantas de oxigênio vai reagir? 1, tá? E quanto que vai ser formado de água? 2. Então, esse número grandão é o coeficiente. Tá? E balancear uma equação, gente, é justamente isso. A gente colocar o coeficiente correto, tá? Balancear é colocar coeficientes, colocar um número à esquerda grandão. Sempre, sempre é assim, colocar coeficientes. Qualquer coeficiente, não, aí eu coloquei o coeficiente certo, 2, 1 e 2. Como assim colocou o coeficiente certo? Gente, balancear para a gente é fazer com que a quantidade de elementos antes da seta no reagente seja igual aos produtos, sejam iguais. E aí, observa na reação que o coeficiente 2 aqui, ó, fala que eu tenho quantas moléculas de gás hidrogênio? 2, tá? Então, o hidrogênio, ele vai aparecer 2 vezes. Não está escrito um 2 lá, no coeficiente 2? Então, olha só, isso significa que eu tenho um total de 4 hidrogênios, tá? Uma maneira simples da gente enxergar esse 4 é eu simplesmente pegar o coeficiente e multiplicar pelo índice do elemento, tá? Então, o coeficiente é 2 e o índice é 2, 2 vezes 2, 4. Essa reação aí, ó, envolve 4 átomos de hidrogênio. O oxigênio, gente, é só multiplicar o coeficiente pelo índice do oxigênio. 1 vezes 2, 2. Então, nessa brincadeira aí entrou 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Olha lá nos produtos agora. Multiplica o coeficiente pelo índice do hidrogênio. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. O índice do oxigênio é 1, cuidado. 2 vezes 1, 2 oxigênios. E aí, por que eu falo que essa reação está balanceada? Porque a quantidade de átomos
nos reagentes é igual à quantidade de átomos nos produtos, tá? Então, eu coloquei os números 2, 1 e 2, coloquei coeficientes que fazem com que a quantidade de elementos antes da seta seja igualzinha depois da seta, tá? Uma observação sobre isso aí. Aqui eu coloquei alguns átomozinhos para representar essas reações aí, né? Agora, preste atenção que a quantidade de átomos que entra na reação, são 4 cinzas e 2 vermelhos, é a mesma quantidade que sai. E aí a gente pode concluir o seguinte, que uma reação é nada mais, nada menos do que um rearranjo de átomos, né? Eles se desligam, né, nas ligações aí e se ligam de maneira diferente. Mas a quantidade que entra é igualzinha que sai, tá? E isso acontece para todas as reações químicas. Por isso que tem que ter um balanceamento, um ajuste que faça com que a quantidade que entra e que sai seja igualzinho, tá? Então, pessoal, traduzindo isso aí, o que é fazer um balanceamento? Balancear, gente, fazer um balanceamento é colocar coeficientes, não esquece disso, coeficientes de forma que o número de átomos nos reagentes, tá? Seja igual ao número de átomos de cada elemento nos produtos, tá? Então, balancear é colocar esse númerozinho aí, ó, 2, 1 e 2. É para colocar índice? Não, é colocar esse número grande na frente da substância, é só isso, tá? Mas, Joyce, qual o número grande que eu vou colocar? Gente, para a gente colocar isso aí, eu não vou colocando aleatoriamente. Existem regras que vai facilitar a gente fazer o balanceamento. E é isso que a gente vai entender da agora para frente. Eu só quero que você saiba o que é balanceamento. Colocar coeficientes de forma que o número de átomos de cada elemento nos reagentes seja igual nos produtos, tá? Mas olha só, primeira regra aí é a gente seguir essa sequência aqui, ó. Na realidade, existem 3 regras: método de tentativa, método algébrico e de oxirredução. Vamos falar sobre método de tentativas e hoje, nessa aula, a gente vai ver 2 métodos, tá? Vamos ver o primeiro método aqui. Método de tentativa: balancear cada elemento da equação química pela ordem dada na tabela abaixo. Essa ordem aí, a gente vai seguir ela de cima para baixo, tá? Sempre eu vou balancear primeiramente os metais, depois ametais, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Embora carbono e oxigênio sejam classificados como ametais, a gente vai deixar esses ametais específicos para depois, tá? Então, primeiro é o metal, depois ametal. Não esqueça disso, nessa sequência aí, que eu vou chamar a sequência macho, tá vendo? Não esquece, ok? Agora, Joyce, eu não lembro o que é metal, o que é ametal. Beleza, para refrescar sua memória, eu trouxe a tabela periódica. A minha não tem cor, mas qualquer uma outra que você pegar, você vai ver que tem cores. E tem algumas que tem uma divisão aqui, ó. Bem aqui abaixo do boro, eu vou fazer uma escadinha. Tá? Olha aí essa escadinha aí, bonitinha, certinha. Abaixo dessa escadinha, ou à esquerda dessa escadinha, tudo que tiver à esquerda aí, com exceção ao hidrogênio, tudo que tiver abaixo à esquerda, isso aqui tudo é considerado como metal. Metais. Acima da escadinha, vou ver se eu consigo destacar aqui com outra cor. Aqui, acima da escadinha aqui, pessoal, com exceção à última coluna, que são os gases nobres, eu tenho os ametais. Pronto, agora eu sei quais elementos são metais e quais são ametais. Voltando lá para a nossa reação, dá uma olhada aqui, gente. O sódio, o Na, é um metal. O carbono tá aqui, vou deixar por último. O Cho, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio, eu vou deixar por último. Oxigênio, o último de todos. Hidrogênio também. E aqui, gente, é um cloro, tá? Cl aqui não deu para escrever junto. Isso aqui não é carbono, não. É cloro. Cl, tudo junto, tá? O cloro, ele é um ametal. Então, de todos os elementos que eu tenho aí, sódio, carbono, oxigênio, hidrogênio e cloro, eu vou começar por quem? Pelo sódio. E aí, observa aí o sódio antes da seta e observa ele depois da seta.
Antes da seta, eu tenho quanto? Olha o índice, 2, tá? E aí, se eu tenho 2 antes da seta, eu preciso ter 2 depois. Balancear não é fazer que a quantidade antes e depois não seja igual? Então, olha só, 2 sódio antes e 2 sódios depois, tá? 2, apagou. 2 sódios antes, 2 sódios depois. O sódio já está balanceado, ok, tá? Próximo elemento aí. Depois do sódio, eu tenho o cloro, seguindo a sequência, tá? Cloro, cadê o cloro? Antes da seta aqui e o cloro depois da seta aqui. Gente, cloro, quando eu coloquei esse 2 aqui, esse coeficiente ele é tanto do sódio quanto do cloro, tá? Esse número que vem à frente serve para todos os elementos. Tem 2 sódios e quantos cloros? 2. Se eu tenho 2 cloros depois da seta, antes da seta eu tenho que ter quanto? 2. Então, vou colocar 2 aqui, ó. Ok? Agora que eu balanceei, eu tenho 2 cloros antes, 2 cloros depois, que já está ajustado o cloro, eu vou para o carbono. Cadê o carbono? Aqui, ó. Tem um carboninho aqui e aqui tem um. Ah, o carbono já está balanceado. O índice é 1, tá? O índice do carbono. Aqui também. Então, vou colocar 1 e 1. Lembrando que 1 não precisa colocar, tá? Eu vou colocar aqui só para vocês dar uma enxergadinha aí. Mas 1 no índice, 1 quando não tem nada, a gente entende que é 1. Depois do carbono, qual é o próximo elemento que eu vou ajustar? Hidrogênio. E aí, observa o hidrogênio. Antes da seta, eu tenho quanto? Esse coeficiente 2 multiplica o índice. 2 hidrogênios antes da seta. E depois da seta, olha o índice 2 aqui, 2 também. Vou colocar só umzinho ali. Pronto, 2 hidrogênios antes da seta, 2 hidrogênios depois da seta. O hidrogênio está ok. Agora vamos ver o oxigênio. Gente, oxigênio aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho 3 oxigênios nessa molécula aqui, ó. E aqui, presta atenção que aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então, o oxigênio, de uma maneira geral, antes da seta, eu tenho 3, e depois da seta eu tenho 3, tá? 3 antes da seta e 3 depois da seta. A quantidade de elementos antes, de todos os átomos antes e depois, ela é igual. Pronto, a minha equação está balanceada, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Gente, lembrando que o que é balancear, pessoal? Balancear é colocar coeficientes na equação, tá? Então, eu estou apagando isso aqui em cima para não ficar feio. Mas balancear é a gente colocar esse número 1, número 2 aqui, esse 2, 1 e 1. Os coeficientes que balanceiam corretamente essas equações aí é 1, 2, 2, 1 e 1. Pronto, só isso aí, tá? Deixa eu apagar aqui. Agora vamos para a segunda reação. Qual é a ordem mesmo que eu tenho que seguir? Isso, muito bom. O macho. Não esquece, o macho é difícil esquecer, né? Brincadeira. Gente, olha só. Eita, observa que na minha reação eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Só carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem outro elemento? Não, Joyce, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí, carbono, hidrogênio e oxigênio, eu começo por quem? Muito bom, pelo carbono. Carbono antes da seta, aqui tem 2 e aqui... Se tem 2 aqui, para igualar, eu vou colocar um coeficiente 2. Lembre que balancear é colocar coeficiente. Então, 2 carbonos antes da seta e 2 carbonos depois da seta. O carbono está ok, tá? Vamos para o próximo, o hidrogênio. Hidrogênio, antes da seta eu tenho 6. Depois da seta, para dar 6, o que eu tenho que fazer? Colocar um coeficiente 3, porque 3 vezes 2, 6, e aqui 6. 6 hidrogênio antes, 6 hidrogênios depois, tá? O hidrogênio está ok também. Último elemento aí, ó, oxigênio. Oxigênio, pessoal, presta atenção que o oxigênio, depois da seta, já está ajustado. Aqui eu tenho uma quantidade, aqui eu tenho, já coloquei os coeficientes, então já está ajustado. Aqui eu tenho coeficiente vezes o índice, 4 oxigênios. Aqui, coeficiente vezes o índice, 3 oxigênios, eu tenho um total de 7 oxigênios depois da seta, 7. Então, antes da seta, eu tenho que ter também 7. E aí, pessoal, para dar 7, presta atenção que aqui eu já tenho um oxigênio. Para dar 7, o total, aqui só pode ser 6. Que número que eu multiplico por 2 que dá 6?
3. Pronto, a equação já está balanceada. E os coeficientes que balanceiam corretamente essa equação é 1, 3, 2 e 3. Tá? Vou apagar isso aqui, isso é desnecessário. Balancear, gente, é só colocar esse número 1, 2 e 3. Joyce, mas você colocou esses números aí embaixo. Gente, eu coloquei só para você ver que a quantidade é igual, mas nem precisa colocar isso aqui. Eu aconselho você colocar a princípio para você entender a dinâmica de balanceamento, tá? Mas o que é balancear de fato é colocar os números corretos aqui, ó, 1, 3, 2 e 3, de forma que a quantidade de elementos antes e depois seja igual, beleza? Vamos para mais um exemplo. Opa, mais um exemplo. Aqui. De novo, olha só. Tem o carbono, hidrogênio e oxigênio. Só carbono, hidrogênio e oxigênio? Sim. E eu começo por quem? Pelo carbono, né? Tem que seguir essa sequência aí de cima para baixo. Carbono primeiro. Carbono, antes da seta aqui eu tenho 8. E aqui para dar 8, eu vou colocar 8. Porque o índice aqui é 1, né? 8 vezes 1, 8 carbono antes da seta e 8 carbonos depois da seta. O carbono está ok, tá? Próximo elemento, o hidrogênio. O hidrogênio, pessoal, antes da seta, aqui, ó, eu tenho 18. Aqui, para dar 18, eu tenho que colocar um número que multiplica esse índice aqui, 2, que dá 18. 9, né? 9 vezes 2, 18, ou seja, 18 hidrogênio antes da seta, 18 hidrogênios depois da seta. Pronto, o hidrogênio já está balanceado. Próximo elemento, oxigênio. Gente, oxigênio, aqui, olha só, eu tenho total de oxigênios depois da seta. Aqui, eu tenho 8 vezes 2, 16. 16 oxigênios aqui. Aqui, multiplicando o coeficiente pelo índice, tá? 9 vezes 1, 9. Eu tenho um total de 25, né? Somando esses dois valores aí, 25 oxigênios. Então, aqui eu tenho que dar 25. Que número que eu multiplico por 2, que eu vou colocar aqui, que número que eu multiplico por 2 que dá 25? Isso, pode ser um número fracionário, ou um número decimal, 12,5 ou 25 sobre 2. Tá? 25 sobre 2, ó. E se multiplicar por 2 dá 25? Sim, corta o 2 aí fica 25, tá? Agora, preste atenção num detalhe dessa reação aí. Ajustei a quantidade de elementos. Deixa eu apagar aqui. Tá balanceada? Não, gente. Cuidado que essa reação não está balanceada. Joyce, mas a quantidade de elementos antes e depois ela é igual. É verdade, mas ela não está balanceada, porque quando a gente fala de balanceamento, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui. Quando eu falo de balanceamento, eu tenho que tomar cuidado que os coeficientes que eu coloco na reação, olha aqui, são necessariamente números inteiros, tá? E esse 25 sobre 2 não é um número inteiro. E aí, para a gente fazer isso, a dica é sempre multiplicar todos os coeficientes por 2. Aí a gente tem números inteiros. Toda vez que acontecer isso, chegar numa fração, a gente multiplica tudo por 2. E aí, multiplicando 1 vezes 2, 2, a reação vai ficar 2C8H18. 25 sobre 2 vezes 2, 25. 8 vezes 2, 16. Mais 9 vezes 2, 18H2O. Aí, pronto. Agora sim, a reação ela está com os menores números inteiros possíveis. Ela está certinha, tá? Toda vez que der fração, a gente vai fazer isso aqui. Multiplicar toda a equação por 2. Que a gente some com essa fração e passa a ser números inteiros. Beleza? Agora, esse outro exemplo aqui, pessoal. Eu tenho cálcio, oxigênio. Aí, se você olhar lá na tabela periódica, o cálcio, ele é um metal, tá? Lembra, carbono, hidrogênio e oxigênio a gente deixa por último, tá? Então, nem vou olhar oxigênio. Fósforo. O fósforo é um metal, tá? Cálcio e fósforo. Eu vou começar por quem? Pelo metal, o cálcio, tá? E aí, observa cálcio depois da seta e cálcio antes da seta. Aqui tem 3 cálcios e aqui, para ajustar, a gente vai ter que colocar um coeficiente 3. Não deu espaço, mas vamos lá.
um coeficiente 3. Pronto, agora eu tenho 3 cálcio antes da seta e 3 cálcios depois da seta. O cálcio está balanceado, está ok. Próximo elemento aí depois do cálcio, fósforo. Fósforo, gente, presta atenção que aqui antes da seta eu tenho quantos fósforos? 2. E aqui, olha só, parênteses, gente. Observa que tem o índice antes, tá? Tem o índice dentro do parêntese tem um índice do lado de fora. Toda vez que tiver parênteses, para a gente achar o valor real de fósforo que a molécula tem, eu vou ter que multiplicar esse índice de dentro pelo de fora, tá? Então, aqui, quando não tem nada, é 1. 1 vezes 2, 2. Ou seja, tem 2 fósforos aqui. E aqui tem 2 fósforos. O fósforo já está balanceado. Inclusive, vou ter que colocar umzinho aqui para a gente não mexer, tá? 2 fósforos. Depois do cálcio e do fósforo, tem carbono aí na estrutura? Não tem. Tem hidrogênio? Também não. Oxigênio, vamos ver o oxigênio. Oxigênio, antes da seta, eu tenho 3, multiplicando o coeficiente pelo índice. E aqui eu tenho 5. Então, o total de oxigênio antes da seta é 8, tá? E depois da seta, o índice vezes o índice, o de dentro pelo de fora, 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho um total de oxigênios igualzinho antes e depois. Todos os elementos, a quantidade de elementos antes e depois é igualzinha. Pronto, a equação está balanceada. Eu vou apagar isso aqui, para não ficar feio. E como é que a equação fica balanceada corretamente? Com os coeficientes 3, 1, e aqui quando não tem nada, o que a gente pensa? 1. Joyce, precisa colocar esse 1? Não, pode deixar. Quando for 1, deixa sem, tá? 3, 1 e 1. Tem exercício que vai perguntar quais os coeficientes. Lembra que quando não tiver nada, é 1, tá? Pronto, tá balanceada a equação, tá? Só colocar um 3 ali. Se você quiser ficar à vontade, pode colocar 1 aí, ok? Próximo. Gente, presta atenção aqui agora que a gente vai para um outro método, tá? Agora você vai esquecer aquela sequência de metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio, esquece aquilo lá, tá? Faz de conta que a gente não viu aquilo lá, esquece o macho, tá? E agora a gente vai aplicar um outro método. Qual o elemento que eu vou balancear primeiro? Eu particularmente gosto muito desse método porque a gente não se prende à tabela periódica para resolver esse método, tá? Mas olha só. Primeiro, eu vou começar pelo elemento que aparece uma vez no lado dos reagentes e uma vez no lado dos produtos, tá? Além de aparecer uma vez, eu vou escolher o elemento que possui o maior índice. Lembra que índice é um número pequenininho que vem à direita. E depois eu vou balancear os demais elementos, tá? Então, olha só. Observa o carbono. Carbono, ele aparece aqui e aqui. Aparece uma vez. E o índice é 4 e aqui é 1. 4 e 1. O hidrogênio, pessoal, aparece uma vez aqui e uma vez aqui. Agora, o oxigênio não, pessoal. O oxigênio aparece aqui 1, 2, 3. Ele aparece 2 vezes no lado dos reagentes. Não, o oxigênio a gente vai deixar por último, tá? Eu vou começar pelo hidrogênio. Por que começar pelo hidrogênio? Gente, o hidrogênio tem o maior índice, ele tem índice 10 e 2. 10, o índice 10. Então, vamos começar ajustando, viu? Que não tem que seguir aquela sequência lá, carbono, metal a metal. Eu vou começar pelo elemento que aparece uma vez e que tem maior índice, tá? Hidrogênio, 10 e aqui 2. Para ajustar, vou colocar um coeficiente aqui, ó, 5, porque 5 vezes 2, 10 hidrogênios antes da seta e 10 hidrogênios, ou 10 hidrogênios depois e 10 hidrogênios antes. Pronto, o hidrogênio está ajustado, tá? Próximo elemento aí, que aparece uma vez, carbono. Carbono, gente, aqui tem índice 4. E aqui o índice quando tem nada é 1, né? Então, para ficar igualzinho, eu vou colocar um coeficiente 4. Pronto. 4 carbonos antes da seta e 4 carbonos depois da seta. Depois do hidrogênio, carbono, qual o outro elemento aí que está sobrando? Oxigênio, tá? Oxigênio, presta atenção que aqui, ó, eu já tenho a quantidade de oxigênio. Multiplicando o coeficiente pelo índice, 4 vezes 2, 8 oxigênios. Aqui, multiplicando o coeficiente pelo índice, 4 vezes 5 vezes 1, 5 oxigênios. E aí eu tenho um total de
13 oxigênios depois da seta. Que número que eu multiplico por 2 que dá 13? Muito bom, 13 sobre 2. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, a quantidade de elementos antes e depois da seta já está balanceada, beleza? Só que tá certo isso aí, gente? Posso deixar assim? Não, não posso deixar assim, tá? Por que que eu não posso deixar assim? Porque tem número fracionário. Para balancear a equação corretamente, eu tenho que pegar esses números aqui e multiplicar todos por 2. Todos por 2. Aí sim, vou mudar a cor. Vamos reescrever essa reação aí. 1 vezes 2, 2C4H10, mais 13 sobre 2 vezes 2, 13O2, setinha, 8CO2, mais 10H2O. Pronto, agora sim, está balanceado com os menores coeficientes menores e inteiros possíveis, tá? Mais um exemplo aí, pessoas. Lembrando que a gente não está seguindo, é outro método agora. Eu tenho enxofre e oxigênio. Observa as regras. Eu vou começar com elementos que aparecem uma vez. O oxigênio, antes da seta, ele aparece só aqui, uma vez, e depois da seta, ele aparece uma vez, aqui, tá? Se ele aparece uma vez, é preferencialmente por ele. O oxigênio aparece aqui, aqui e aqui. Ele aparece duas vezes antes da seta. Não, esses elementos que aparecem muito, a gente vai deixar de lado. Deixar por último, perdão. Então, enxofre, gente. Enxofre antes da seta eu tenho 1, porque o índice aqui é 1, e aqui 1. 1 e 1. Pronto, o enxofre está balanceado. Um enxofre antes da seta, um enxofre depois da seta. Próximo elemento aí. Gente, observa que aqui eu tenho quantos oxigênios? 3 oxigênios, tá? Aqui eu tenho 2 oxigênios, que aqui só pode ser 1, né? Por quê? Aí eu passo a ter 3 oxigênios antes da seta e 3 depois. Para ser 1, que número que eu vou colocar aqui e multiplica por 2 que dá 1? Isso, muito bom. Meio, fração. Meio vezes 2 dá 1, tá? Pronto. Então, balanceamento aí é 1, meio e 1. Não, deixa eu apagar isso aqui. Toda vez que aparecer fração, toda vez que der fração, o que que a gente vai fazer? Multiplicar todos os coeficientes. Vou mudar a cor da caneta. Multiplicar todos os coeficientes por 2. Gente, tá rabiscando. É por 2, tá? Multiplicando aqui por 2. 1 vezes 2. Gente, desculpa aí, saiu o programa que tá petecando o negócio aqui. 1 vezes 2, 2SO2, tá? Meio vezes 2, 1. 1O2. Mais não, setinha. 1 vezes 2 aqui, 2SO3. Deleta isso aqui que eu tentar. Então, a equação que balanceia corretamente isso aí é 2SO2 mais 1O2, formando 2SO3. Multipliquei todos os coeficientes aqui por 2, tá? Correção aí que o programa está falhando. Mais um e último exemplo. Pessoal, se você puder dar um stop aí, tentar balancear essa equação usando aquela antiga regra, aquela sequência de metais, carbono, hidrogênio e oxigênio, você vai ver que ela não vai dar certo de jeito nenhum, vai dar erro. Então, eu gosto muito desse segundo método, porque ele permite balancear uma quantidade maior de reações, tá? Ele é melhor. Ok? Esses métodos eles não são 100% eficientes, não balanceiam todas as equações, tá? Mas é suficiente para nós aqui do ensino médio. Mas vamos lá, gente. Primeiro, eu vou tentar procurar elementos que aparecem uma vez no lado dos reagentes e uma vez no lado dos produtos e que tenha o maior índice. Quem é que aparece uma vez? O carbono não pode ser, porque aqui aparece o carbono e do lado de cá o carbono aparece duas vezes. Aqui, ó, tem um aqui e aqui. Não serve. Hidrogênio, pessoal, pode ser hidrogênio? Pode. O hidrogênio aparece uma vez e tem maior índice. Qual que é o índice do hidrogênio? 12, tá? Aqui, para dar 12, eu vou colocar um coeficiente 2, porque 2 vezes 6, 12. Pronto. 12 hidrogênios depois da seta e 12 hidrogênios antes da seta. Ok? Agora, preste atenção que o número de
de carbonos antes da seta aqui é quanto? 6. Eu tenho 6 carbonos antes da seta, tá? Depois da seta, aqui eu tenho 4 carbonos e aqui tem carbono também, tá? Para dar 6 carbonos total, eu vou colocar um 2 aqui, porque aí passa a ter 2 carbonos aqui e um total de 6 carbonos depois da seta. Pronto, o carbono está ajustado, tá? Agora só vamos conferir o oxigênio, tá? Porque todo mundo aí já tem coeficiente. Oxigênio, pessoal, antes da seta eu tenho 6 oxigênios depois da seta. Perdão, antes da seta. Oxigênio depois da seta eu tenho multiplicando o coeficiente pelo índice, 2 oxigênios aqui. E aqui, multiplicando o coeficiente pelo índice, 4 oxigênios. Ou seja, eu tenho um total de oxigênios depois da seta, 6 oxigênios. Observa que a quantidade de elementos antes e depois é igualzinha. Pronto, a equação está balanceada, tá? Se você ficar à vontade, pode colocar um 1 ou não colocar esse 1, tá? Só limpando aqui para descarregar isso aí. Olha só, os coeficientes que balanceiam corretamente essas equações é 1, 2 e 2. Cuidado que tem exercício que vai pedir para você falar assim, olha, qual é a soma dos coeficientes? Ah, isso aí, gente, é muito fácil. Se o coeficiente é 1, 2, 2 e 2, qual é a soma de 1 mais 2 mais 2? Quando aparecer isso aí, gente, melzinho na chupeta, tá? Espero que vocês tenham entendido o que é balanceamento e como fazer balanceamento segundo esses dois métodos aí, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Boa sorte aí, beijo no coração, até mais.